Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais um dia muito abençoado na presença do Senhor, cheio da graça, e da misericórdia dele. Que essa misericórdia possa nos atingir de uma forma sobrenatural mais uma vez nesse dia. Nosso capítulo hoje é o capítulo 44. O capítulo 44 de Isaías, ele tem uma particularidade. Qual que é a particularidade dele? Na realidade, ele é a gente pode chamar como uma repetição do capítulo 43. É como se Isaías falou algo e agora ele quer reafirmar isso, dizer, olha, é isso mesmo que eu quis dizer, não se engane, é isso mesmo. Então a gente vai perceber que é muito parecido o texto, parece meio que uma repetição, mas não é repetição simplesmente repetir porque quis repetir, não. É um assunto que Isaías entende de extrema importância, e ele quer que isso fique gravado no coração do povo, que isso fique realmente ali como algo que o povo não venha esquecer, principalmente lembrando daquilo que Deus tem para fazer com o povo, o quanto o povo estava distante e quanto Deus queria que esse povo retornasse para ele. Então nós podemos aqui destacar algumas coisas. Olha o que diz o versículo 2. Assim diz o Senhor, aquele que te fez, aquele que te formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Falando de Jerusalém. Então, mais uma vez, Isaías, ou Deus, através de Isaías, quer repetir essa verdade, que Deus é o Criador de todas as coisas, Deus que fez tudo, mas agora Isaías traz algo mais particular, algo mais pessoal. Isaías não está querendo dizer, olha, tá vendo tudo que você está vendo? Tá vendo todas as criações? Ok, isso foi Deus que fez. Foi Deus que criou. Perfeito? Entendeu? Maravilha. Agora olhe para você. Vê tudo aquilo que há em você, os seus órgãos, todos os detalhes. Também foi Deus. E Deus não te tomou como aquela ideia, Deus não tomou você para ele agora que de repente tá bonitinho, não, bonitinho, né? Mas Deus vai dizer, aquele que o fez e que o formou no ventre. Deus está dizendo, olha, quando você estava lá na barriga da tua mãe, sendo gerado, ainda não tinha forma de nada, era um grãozinho, ali eu estava te formando, eu estava te criando. Então Deus quer trazer para Israel aquela ideia de intimidade, aquela ideia de realmente de estar próximo, que foi Ele que fez. E Deus quer dizer, olha, eu conheço você por dentro e por fora, porque foi eu que te criei, foi eu que te fiz. Então Deus está dizendo, você é meu, eu fiz, eu sei. Cada detalhe, existe coisas, como Isaías fala, existe coisas que você não sabe sobre você e eu sei. Aí chegamos no versículo 6, diz, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus, Então Deus quer dizer, olha, foi eu que te formei, eu que te criei, e também sou eu que sou o seu Redentor. E aí traz essa expressão aqui muito bacana, que vai se repetir na Bíblia, vai se repetir, João vai dizer esse mesmo texto lá em Apocalipse, que nós usamos, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o início, ele é o fim. E que aplicação nós podemos fazer com isso, irmãos? O dia iniciou hoje, o dia já iniciou. E aí, como que iniciou? O que foi o nosso primeiro ato hoje? Precisa ser para Deus, Ele é o primeiro. E qual será o nosso último ato hoje, antes de repente de dormir? Será realmente louvar ao Senhor? Porque Ele é o primeiro. Na nossa agenda, Deus precisa ser o primeiro. E na nossa agenda, o último precisa ser Deus. Então, o começo é Deus e o fim é Deus. E tudo aquilo que eu faço nesse meio precisa ser para Deus. Precisa ser refletindo nesse início, nesse Deus que é o início, que é o primeiro, e precisa refletir nesse Deus que é o último, que é o fim. Ele é o começo, ele é o fim. Ele é o início, ele é o começo e o fim da minha vida. Então eu preciso viver para Ele, eu preciso buscar a Ele. E nesse ter Deus como primeiro, ter Deus como último, nós podemos pular aqui para o versículo 8, que diz, não tremam, nem tenham medo, não anuncie isto e não o predisse muito tempo atrás.
Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Às vezes a gente fica em dúvida, né? Será que vale a pena colocar a nossa vida na mão de Deus? Será que vale a pena confiar? E Deus está dizendo, olha, vale. Vale, né? Não trema, não tenha medo do que virá, daquilo que eu tenho proposto para vocês. Diz, não anunciei isso. Deus está dizendo, não avisei que eu cuidaria de vocês, eu não tenho cuidado. Deus traz aqui a memória do Egito e Deus continua dizendo, né? O texto continua dizendo de que é uma insensatez nós fugirmos de Deus. É uma insensatez buscar qualquer outra coisa que não seja Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos criou, Ele que nos formou. Tudo neste mundo é para Ele. O início é Ele, o fim é Ele. Então por que vamos viver fora dEle? E que Ele é o princípio, Ele é o início, Ele é o fim. E que nós não precisamos temer, porque Deus cuida de nós. Por mais que muitas coisas nós não entendamos, mas Ele cuida. Que possamos crer nisso e nos apegar nisso. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fique com Deus, no nome de Jesus.